Mais uma vez, boa noite a todos que estão nos assistindo em suas casas, através do canal 54, das redes sociais, e a TV Câmara, ela disponibiliza para todos os currais-novenses, presentes e ausentes. E, vereador Bastião, agradecer a Deus, não apenas por mais um dia de vida, mas principalmente pelo que a gente continua vendo ao longo do ano. Não tivemos aquele inverno, em todo o município de Currais Novos, aquele inverno que a gente espera e que todos os reservatórios estejam cheios, como, por exemplo, aconteceu, graças a Deus, na região ali do São Luís, São Sebastião, São Rafael, em outras localidades, a Cruz, mas a gente continua vendo as chuvas. Quem imaginaria, mês de agosto, como nós tivemos ontem mais uma vez a oportunidade, no domingo, a gente ser abençoado com aquela chuvinha boa, que isso é extremamente satisfatório por várias situações. É aquele cidadão que na zona rural ele vai conseguir coletar água, seja em tambores ou até mesmo nos poços, nas cisternas, perdão, seja aqui na zona urbana, o que faz acreditar que a gente vai conseguir atravessar o ano de 2022 e continuar a rezar e pedir a Deus que o ano de 2023 ele traga águas suficientes e abundância para que a nossa população ela não seja penalizada. Além de agradecer, nós também temos uma prerrogativa do nosso mandato, de todos aqui, todos os 13, de solicitar, até mesmo porque é função do vereador. Eu fico imaginando, vereador Daniel, a Secretaria de Obras, ou de Infraestrutura, mas popularmente como nós chamamos de obras, eu fico imaginando às vezes como nós podemos ajudar ou como o secretário ele poderia simplesmente ouvir as nossas sugestões e colocar em prática. Pelo menos avaliar. Eu vejo, por exemplo, uma secretaria de obras que ele tem um secretário, vários coordenadores e subcoordenadores, ele tem vários funcionários, e são muitos. Desculpa. Tem um canal de comunicação, ainda tem a ouvidoria, não é? E o canal de comunicação, vereador Bastião, eu estou falando pela internet, que eles disponibilizam, tem telefone, tem um WhatsApp, tem nas redes sociais, o camarada chega lá, não precisa se identificar, mas logicamente se colocou a sugestão, ou uma reclamação ou um pedido, vai estar lá a foto e o endereço eletrônico do cidadão. E aí a gente vê, apesar de toda essa, digamos, facilidade, a gente vê a cidade de Currais Novos, no período de festa de Santana, passar pelo constrangimento que, nesses 47 anos de vida, eu nunca imaginei ver. Inclusive, o vereador Edmilson lembra muito que a gente falava aqui, nos 4 anos anteriores, que sempre se viu o centro da cidade, né? Por exemplo, o bairro que eu moro, o vereador Matos também mora, o Manuel Salustino, são chamados bairros periféricos, e a gente sempre ficava reclamando. Só olha para o centro. Todo mundo sempre falou isso nos meus 47 anos de idade, Suene. Que eu acredito que você, quando estudava lá no Capitão, também reclamava do mesmo jeito. Não é verdade? E aí, pela primeira vez, Andinho, eu chego aqui na festa de Santana, de longe, o que destacava era aquela caiação feita nos meus fios. A gente não viu isso em nenhum local de Currais Novos. A limpeza do centro da cidade. Rapaz, teve até um pessoal que se chateou comigo, porque disse, Marquinhos, rapaz, olha a quantidade de animal que está aqui, de burro, de vaca, que está aqui dentro de Currais Novos comendo aqui. Eu digo, rapaz, pelo menos estão fazendo a poda, né? Mas, rapaz, eu digo, não, eu estou brincando para não chorar. Porque os animais só estão comendo aqui, em pleno centro da cidade,
porque o mato está grande. Porque se não tivesse mato, se tivesse sido feita a limpeza, esses animais não estariam circulando aqui. Aí o pessoal compreendeu. Então a gente vê, o vereador Bastião, que é um homem que atua no trânsito, né? No transporte, as faixas de pedestre, as sinalizações, não foram revitalizadas. Meu amigo, o que foi que aconteceu? Será que esqueceram com as novas? E principalmente, vereador Daniel, a governadora, que é do lado do prefeito, quantos anos nós tivemos aí de prefeitos que eram contrários ao governo estadual, mas no período da festa de Santana vinha uma equipe do Detran fazer isso aqui em Coas Novas? Foi que aconteceu? Será que não tinha cal para comprar esse ano, para fazer pelo menos a caiação dos meio-fios? O que eu mais ouvi de Coas Novenses que moram fora, que chegaram para a festa, foi uma reclamação só. A cidade está suja. No momento da procissão de Santana, vereador Daniel, eram as pessoas caminhando e comentando e reclamando. Isso não é bom para a gente, não. Isso não é bom, não. Quem está em casa pode imaginar assim: ah, Marquinhos, você reclama porque você é oposição. Não, eu estou fazendo aqui a observação. Porque quando alguém chega daqui, que nasceu em Coas Novas e mora fora, ou quem veio de fora prestigiar a nossa festa e diz que a cidade está suja, nesse momento aqui eu não tenho que entender que é só o prefeito que é o responsável, não, somos todos nós. Todos nós. A cidade de Acari tem um título de a cidade mais limpa do Brasil. Nós não estamos elogiando só o prefeito, não, nós estamos elogiando a população, todos os acarienses. Pelas fotografias e imagens que eu vi nos vídeos, a cidade de Acari está impecável para receber, todos os visitantes para a sua festa de padroeiro que está acontecendo agora. E Coas Novas, como é que ficou? Se alguém acredita que não, faça o seguinte: pegue seu carro, pegue sua moto ou saia andando e dê uma volta aí no centro da cidade. E aí vai comprovar o que eu estou falando aqui agora. Então, a minha sugestão, vereador Daniel, vereador Edmilson, é simplesmente essa. Utilize todas as pessoas que tem dentro da sua secretaria para resolver esses pequenos problemas. Não precisar o vereador Daniel, o vereador Marquinhos, o líder do prefeito, o vereador Edmilson, não é que eu estou brincando com ele aqui, é o vereador, é o líder do prefeito, para que chegue lá e diga: ó, secretário, está precisando disso, está precisando daquilo. Por exemplo, tem um esgoto, vereador Edmilson, ali na lateral ali do SIAC, no início da Presidente Kennedy, que faz mais de um mês. Sabe aquele pessoal da igreja, quando chegou, em toda essa programação religiosa, e o pessoal tinha que pegar algumas coisas, tinham reuniões lá no SIAC, tinha que pegar as mesas para a festa do pavilhão, e o pessoal chegava de fora, vereador Iranilson, e olhava assim e dizia: rapaz, ninguém vai dar um jeito nesse esgoto, tem mais de 40 dias. Então, assim, a gente continua a colocar o requerimento, vereador Daniel. Como, por exemplo, a Albani Salustino. O vereador Márcio não deve ter percebido ali, não sei se ele já falou, mas eu estou colocando aqui como indicação. Rapaz, todos os cruzamentos. Inclusive, quando a gente chega ali perto de Dona Bebé, do hotel Dona Bebé, ou faz um serviço ali, ou vai ter acidente, principalmente de moto. O calçamento ali já arrebentou, já tem aquela baixa ali, e que poderia ter sido feito aqui. Pronto, gostei do que foi feito aqui na DIP Sete Rosado. Colocou ali asfalto, para cobrir aqueles buracos, já que não vai resolver. E aí colocou asfalto. Show! Por que não coloca lá também? Aí antes ali da baixa, que é um riacho ali que cedeu, por conta do serviço do esgoto. Aí antes, tem ali uma cratera já, que ela deve dar aqui, de diâmetro, pelo menos 80 centímetros, no mínimo. São vários paralelepípedos que já estão soltos. Aí quando pega com a Laurindo, quando pega com a Antônio Gomes de Melo, a gente vê a necessidade. E assim,
eu venho mastigando, eu venho batendo na mesma tecla. Ó, pode olhar pelas minhas indicações, está aí, todo mundo recebe a ata aí. Né? Pode olhar aí, todo santo mês eu coloco lá para a Albanice Salustino. E eu falo, vereador Matos e demais, a Albanice Salustino, ela se transformou num gargalo, numa fuga de escape, né, para quem vai daqui do centro para a região do IF. O transporte pesado, o pessoal que vem de fora, passa pela única que o senhor estudou, e aí caminha para o IF e para o UF. Nós temos ali um prédio, aliás, 2 comerciantes, que têm seus estabelecimentos comerciais e seus depósitos de material de construção, e que os caminhões saem daquele setor e percorrem aquele setor diariamente. Então deveria ter uma atenção maior. E antes que alguém diga alguma besteira, em casa, perdão, mas quando a gente é oposição, algumas pessoas levam para o lado pessoal, então eu vou explicar melhor. Eu não estou aqui dizendo que é para tirar ninguém de lá, não. Eu só estou pedindo uma atenção para aquela rua. Então, aquele setor crítico que sabe que toda semana faz o serviço hoje, semana que vem está lá arrebentado. Não é verdade, vereador Matos? E aí, o que é que eu estou pedindo? Pronto, coloque o asfalto ali para prender, para agarrar o paralelepípedo e a gente passar pelo menos 3, 4, 5 anos sem nenhum problema. Porque eu digo, por que eu estou dizendo para ninguém falar besteira, vereador Matos? Porque nós vivemos um mundo de polarização. E aí, como eu sou oposição aqui, quando eu faço alguma reclamação, aí o camarada em casa está quase quebrando a televisão e se eu passar perto é capaz de arrancar meu pescoço. Então, antes que fale alguma besteira, para esses... Como é que eu posso dizer? Chiitas, não, porque eu não vou atingir religião de ninguém, mas para os radicais. Então, o que eu estou pedindo é que faça um serviço simples e que, na minha concepção, é o que vai resolver. Certo? Então, a gente também, como eu citei aqui há poucos instantes, eu não estou citando só para o centro do bairro, perdão, para o nosso bairro aqui, o centro da cidade. Aqui, que seja feita aqui a capina, a roçagem, retirada de entulhos, a varrição, a recuperação, a caiação dos meus fios, que é a coisa mais simples do mundo, vereador Charles. Porque quando a gente vê o meio-fio pintado, já dá aquela aparência de limpeza. E nem isso a gente teve agora na festa de Santana. Feio, feio. Não é verdade? Do bairro, não apenas do centro, do Antônio Rafael, do Gilberto Pinheiro, porque esses bairros eles fazem aqui, participam do entorno aqui do nosso centro. E eu vi vários vereadores, inclusive o vereador Ezequiel, né, pediu aí o mutirão de limpeza para diversos bairros, por isso que eu até perguntei a ele, mas rapaz, faltou só do Manuel Salustino, que eu não vi. Então a gente pede de todos esses, porque as pessoas dizem, rapaz, você tem vereador que mora no bairro e não pede isso. Rapaz, a gente pede, agora é bom quando outros pedem também, porque a união faz a força. Não é verdade, vereador Matos? Somente a gente pedindo, nem sempre a gente é atendido. E quando é atendido, nem sempre o serviço é feito do jeito que a gente imagina. Como, por exemplo, na rua que eu moro, Tomás Galvão. Falei tanto, o vereador Matos falou, levou o secretário, chegou lá, vamos colocar aqui o material para dar acesso à rua, porque ninguém subia na rua. E aí, quando colocaram o material, eu olhei e digo, era melhor não ter colocado. Era melhor não ter colocado. Porque se você tem uma rua esburacada, que está precisando de um material que compacte e que dê segurança e estabilidade para os carros, aí tu colocou lama. No outro dia que colocaram hoje, quando foi de tardezinha, deu uma chuvinha, no outro dia, os moradores da rua, se eu tiver falando alguma inverdade, vereador Matos, o senhor pode me corrigir. Os moradores do início da rua que eu moro, com todo prazer e orgulho, estavam mais bravos do que antes de ter sido feito o serviço. É uma inverdade minha, vereador Matos? Está aqui o vereador confirmando para todos vocês verem o que é isso. Então, a gente sugere. Agora, quem é que executa, vereador Charles? Prefeito, secretário. Eu não posso pegar na mão do secretário e dizer, meu amigo, ó, vamos fazer assim, 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 assim. Porque tem esse cidadão aqui que tem experiência, ele diz, e ele confirma, e tem
história de vida para dizer que deve ser feito dessa forma. Aí o cara não escuta. De que adianta eu passei na rua, o camarada disse, vereador, rapaz, dê uma sugestão. Eu digo, rapaz, se sugestão e indicação, explicando como deve ser feito, resolvesse, eu fui o vereador que estou aqui no top 3 do maior número de indicações e requerimentos para o governo municipal, vereador Matos. Se nesses quase 6 anos que eu estou aqui, as indicações, requerimentos e idas às secretarias, conversar com os secretários, resolvesse. Agora sim, está aqui, ó. Solicitação e indicando o que deve ser feito, como deve ser feito. Vai me tapar, vereador? Pois não, vereador Daniel? Vereador Marquinhos, é uma das funções nossa, né, como vereador, como representante da população, levar requerimentos, indicações, e eu sou testemunha como Vossa Senhoria realmente é um dos que mais conseguem trazer a essa casa indicações, problemas no dia a dia, né? Só que existe uma nova modalidade de indicação que acontece, e não é só nessa gestão, é em outras gestões também, em outros municípios. É aquela que o secretário vai fazer o serviço e liga para o vereador da preferência dele, pedindo para que ele faça a indicação. E aí eu não vejo sentido algum isso, porque ele já ia fazer o serviço, né? E outra modalidade que a gestão agora está adotando, segundo aconteceu agora no bairro Alto Santa Rita, é a modalidade de chamar a população, né? Coloca-se lá uma tenda, uma mesa, para as pessoas levarem suas indicações, como que se os vereadores não estivessem assim fazendo. Alto Santa Rita, esse ano aqui, foi tema de várias indicações e requerimentos de vereadores. De todos, né? E aí eu me sinto inútil quando a gente coloca a indicação e a gestão diz assim, não, a gente vai ouvir a população do que eles estão precisando. Seria mais simples pegar todas as indicações que tem aqui, seja de vereador de situação, de oposição, seja daqueles que aqui bem entender. E, não, já tem esses pedidos aqui, então a gente vai tentar consultar aqueles que ainda não foram feitos. Eu tenho certeza que a boa parte, ou quase que a totalidade dos pedidos que são feitos aqui, são realmente de coisas necessárias que estão precisando ser feitas. Mas a gente respeita, né, essa linha que a gestão está querendo tomar, de privilegiar aqueles que têm uma relação mais íntima, mais próxima, né, com os secretários, com a gestão, e esquece muitas vezes que o pedido de um vereador, por exemplo, um vereador como de oposição, como Marcos Xavier, ou outro que assim se julgar, como G. Charles, fosse por acaso atender um pedido do vereador simplesmente. Por trás tem toda uma população que está sentindo-se incomodada e precisando que aquela ação aconteça. Eu, particularmente, faço aqui algumas indicações, não sou um dos campeões, né? Meu mandato, geralmente, eu tento falar diretamente com o secretário. Como não estamos mais sendo ouvidos, a gente agora está fazendo de forma registrada, para que se por acaso a população dissesse assim, olha, Daniel, eu lhe pedi aquilo ali, não saiu, eu disse, está aqui, ó. Foi feito o pedido, né, foi entregue a quem é de direito, mas infelizmente não sei o motivo, por acaso aquilo não tenha acontecido. É só uma reflexão, porque o mundo ele gira. O mar tem hora que a onda está alta, tem hora que ela está baixa. E quer queira, quer não, todos nós aqui vamos precisar de um ou outro em um certo momento, assim como o prefeito, assim como o secretário de obras, secretário de agricultura, secretário de saúde. Certa hora eles irão precisar, né? Temos aqui casos e casos de vereadores que têm conseguido trazer recursos para o município. Eu, particularmente, tenho hoje em minha mente a dúvida se eu vou trazer recursos mais para os cofres públicos do município de Currais Novos. Tentarei fazer o máximo com associações. Se for um recurso federal, se a Codevasp puder fazer o serviço, tentarei fazer através da Codevasp.
né? Por quê? Porque a gente não vê, infelizmente, o reconhecimento correto por parte da gestão, principalmente daqueles que estão à frente das pastas das secretarias do município. Outro dia, recebi um recado de uma secretaria aqui importante do município e a pessoa perguntou por que o vereador Daniel não colocou nenhuma emenda para aquela secretaria. E eu disse assim, olha, não é que não precise. Primeiro, porque eu nunca fui procurado pela secretária ou secretário para colocar essa emenda. Segundo, porque um simples pedido de uma mãe, várias mães de família que pediu para se resolver uma coisa simples. Era uma palavra da secretária ou do secretário e a coisa se resolvia. Era uma coisa muito simples. E isso eu não consegui, e nem muito menos aquela secretária ou secretário conseguiu resolver. Então fica difícil, né? A partir daqui, desse momento aqui, nós vamos tentar contribuir com o município, com aquelas pessoas que vão lá e reconhecem de fato. Eu fui uma das pessoas que mais disse, olha, o prefeito Aldon não consegue trazer recursos porque ele reconhece. Hoje eu não digo mais isso. Há um reconhecimento muito forte para com deputados, senadores que ele apoia, e isso é justo, ele tem que dizer, mas há também uma força por trás agindo para que aqueles que coloquem recursos nesse município se passem desapercebidos. Então, enquanto isso não mudar, sinceramente, a pequena contribuição que o nosso mandato tem tentado dar a esse município vai ser através de outra maneira. Associação, já estou procurando, inclusive, associações importantes que precisam de estrutura aqui, e já conversei com nossos deputados e disse, olha, a gente vai pleitear e vai conseguir recursos para isso aqui, porque fica mais fácil da gente ter, por parte dessas pessoas, o reconhecimento justo, né, para com aquilo ali. E sobre as indicações, Marquinhos, é uma pena mesmo, tá, que a gente seja tratado dessa maneira. Hoje eu, Vossa Senhoria, vereador G. Charles, vereador Sebastião, vereador Ezequiel, vereadora Leilza, possamos estar perdendo por não sermos atendidos. Amanhã pode ser a gestão que vai sentir falta, né, desses atendimentos que ela não fez. Porque quer não, a população, cedo ou mais tarde, vai reclamar. Como está reclamando. Reclamou da sujeira no meio da rua, está reclamando da buraqueira nos bairros periféricos, na zona rural. E quando nós fizemos uma cobrança mais veemente, ou uma crítica um pouco maior, porque às vezes isso acontece que é para a pessoa acordar mesmo. Olha, vamos acordar aqui, porque quem está dizendo aqui é um vereador que votou com a gente, que nos apoiou desde o primeiro momento. E nos momentos mais cruciais aqui nessa casa, o vereador foi lá e vestiu a camisa daquilo que a gente estava pleiteando. Quantas discussões eu não tive aqui com a oposição dessa casa aqui para defender o interesse do município? Muitas. Quantas? Né? E quando passa a votação, qual é a recompensa ou qual é o reconhecimento que se é dado? É visto com desconfiança. Ninguém pode trabalhar mais um pouco, porque fulano começa a ser visto como desconfiança. E isso é lamentável, porque perde a gestão e perde o município. E perde o município, a população. Obrigado, vereador. Desculpa um pouco o desabafo, mas tem hora que a gente fala mesmo. Vereador, eu não sou de muito esconder as coisas. Vereador, o seu desabafo, ele pega todos aqui de surpresa, porque nós não imaginávamos, eu particularmente, eu não imaginava que o senhor chegaria e colocaria isso público. Não é verdade? Jamais o senhor já tinha conversado aqui na Câmara, aqui, em dias anteriores, e mostrou essa sua insatisfação. E eu fico imaginando assim, as suas palavras, eu vou fazer um adendo, vereador Edmilson, o senhor como presidente desta casa. O senhor não tem que ter aqui, saber quem é oposição nem quem é situação. O senhor tem que defender a todos os vereadores, porque o senhor é o presidente da casa. O senhor não é o presidente do prefeito nem da prefeitura. E chegou uma situação, vereador Madson, que eu não sei se o senhor soube, mas foram meus vizinhos moradores a Tomás Galvão. No dia que estava sendo feito o serviço, o pessoal chegou aqui, foi conversar e chegou uma pessoa da secretaria. E aí essa pessoa falou aqui alguma coisa que incomodou os vizinhos. E os vizinhos
Quer dizer, então, que não se vai calçar essa rua, ou não vai se fazer um serviço correto, porque o vereador Marquinhos Xavier mora aqui nessa rua? E a pessoa disse, sim, desse jeito. E a pessoa disse uma frase bem interessante, que quando eu escutei, quem me disse foi ela mesma. E quando eu escutei, eu fiquei dando risadas. Porque a raiva, ela faz com que a gente tenha emoções diferentes. Alguns vão chorar, alguns vão tentar matar o outro, e eu fico dando risada. E aí a pessoa disse, então nós vamos fazer o seguinte, eu faço questão de alugar uma casa no centro da cidade para o vereador morar lá. Aí você vem calçar a rua? É esse o tipo de gestão que a gente tem com as novas? Se quer jogar a população contra o vereador Antônio Marco Toledo Xavier, o professor Marquinhos, do clã do Xavier, é uma coisa. Mas utilizando desse tipo de expediente, dessas falácias, dessas palhaçadas, eu não consigo compreender, eu não consigo dizer outras coisas. Aí eu vou aproveitar o momento, vereador, que o senhor chega aqui e coloca esse desabafo, e aí eu vou expor isso para toda Coas Novas saber. A Tomás Galvão não vai ser pavimentada nessa gestão, ou até o vereador Marco Xavier mudar de residência, ou até esse prefeito sair. Não é interessante? Esse é o gestor que nós temos. Essa é a administração, o modelo, como o senhor muito bem está falando aí. E aí todo mundo na rua sabe disso hoje. Todo mundo hoje sabe. Eu fui o último a saber. Eu vim saber disso semana passada, vereador Kleiber. Semana passada o pessoal falou isso. E tem mais comentários do próprio prefeito dizendo ao morador da rua. Que o morador da rua chegou lá e disse, em um determinado local, prefeito, rapaz, vamos calçar a rua. Qual a rua? Tomás Galvão. Ah, lá do vereador, né? Ele disse, pai, não vai calçar, sabe por quê do vereador? Eu não sou o dono da rua, não, sou apenas um morador. Estamos lá há 42 anos. Temos os mesmos direitos que todo e qualquer coasnovense. Mas um dia eu disse aqui sem saber, se o problema sou eu saio de lá. Mas, na verdade, o problema não sou eu. O problema é quem está no executivo dessa cidade. Mas, mesmo assim, vereador Daniel, eu vou lhe pedir uma coisa, que é o que toda Coas Nova está pedindo. Não deixe de continuar com o seu papel de buscar melhorias para a população coasnovense. Continue. Porque, por exemplo, mesmo sofrendo isso e mais um bocado que eu não preciso dizer aqui, que toda Coas Nova sabe. Eu dou aqui a sugestão aqui, ó. Toda reunião do esporte, vereador Matos, é a mesma reclamação. Nos outros municípios, vereador Edmilson, a promotoria parece que ela fecha os olhos, o vereador Cleber sabe disso. O amarelinho, ele só pode transportar quem é estudante. Né? O ônibus, o amarelinho, como nós chamamos. Aí nos outros municípios, a gente vai para uma competição em qualquer cidade, aí tem lá uma equipe de futsal, de handebol adulto, e está lá, ó, num carro do amarelinho. E nenhum estuda mais não, cara. Aí por que Coas Novas tem que cumprir? Porque a promotoria determina. Mas não determina nas outras cidades. Aí também problema da promotoria, e eu não sei explicar o porquê disso. Mas acontece que eu sei, falei, e defendi o nome de Odon várias vezes, o pessoal do esporte, ó, batia de frente comigo. Se eu tiver errado, vereador Cleber, pode me corrigir. O pessoal chegava e dizia, mas Marquinhos defende. Não, cara. É uma recomendação da promotoria. E aí a gente vai para as competições, fim, pós-pandemia, e está acontecendo competição em todo local. E aí, vereador Daniel, eu deixo uma sugestão muito simples. Já que essas equipes não podem ir numa equipe do amarelinho, nós temos hoje, no portal de transparência, algo em torno de mais de 20 milhões de reais de saldo. Por que não se faz a contratação de veículos, vereador Bastião, para transportar essas equipes? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma tomada de preço, vou contratar aqui para, no montante aí, sei lá, de 15 mil, de 20 mil reais, o que a lei permitir.
Não foi decretado o estado de emergência? A lei permite, mais ainda, com mais celeridade. Então, contrate os carros para levar essas equipes, para não ficar aquela chateação. Já imaginou o desabafo que eu escutei do coordenador de Educação Física da Secretaria de Educação, numa reunião no Congresso Técnico do Germes? Vou encerrar. E ele estava coberto de razão, porque as pessoas não entendem. E assim, e principalmente quando o camarada não votou no prefeito, aí é que ele não entende mesmo. E a maior parte do setor de esporte não votou no prefeito. Porque, infelizmente, o que nós acreditávamos, o que nós achávamos que o esporte ia ser uma maravilha, vereador Bastião, foi o contrário. Começa logo pelo material esportivo nas escolas. Está aí a emenda que todo mundo lembrou ano passado que eu coloquei uma emenda. Que o que estava lá na lua para esse ano era R$3.000 para comprar de material esportivo. O que é que se compra com R$3.000? Para material esportivo de todas as escolas do município e para os projetos como do atletismo e para as competições. R$3.000, você compra o quê, vereador Kleber, de material esportivo? Nada. R$3.000 não dá para suprir a necessidade de uma escola. Então, eu estou aqui, sugerindo, tranquilamente. Vamos lá, contrata aí, faça aí uma tomada de preço, uma licitação, o que quer fazer. Alugue os ônibus e bote esses meninos, esses adultos, esses jovens para competir. Esporte é vida. Tem dinheiro. O que não tem é querência, é querer. Aí isso aqui não tem. E para encerrar, vereador Edmilson, semana passada foi pauta aqui desta casa aqui, a questão aqui da Feira Livre. Aí olha a importância, vereador Daniel, da oposição. A obra retornou. Para quem disse que a obra não estava abandonada, é só olhar a altura do mato que está dentro da obra. Aí pega aí um biólogo aí e pergunta aí quanto tempo leva uma planta daquela para crescer. Aí a gente vai entender se ela está abandonada ou não. E aí nós saímos aqui e encontramos no outro dia a oficina. Lá na curva ali, famosa curva de Iná, está lá uma pessoa amiga nossa, responsável, comprometida, e chegou semana passada o material, vereador, perdão, há 15 dias, nós já rodamos a semana. Vereador Bastião, o material chegou há 15 dias. Essa semana, inclusive, o dono da oficina disse, Marquinhos, venha quarta-feira que você já vai ver aqui já as primeiras estruturas montadas. Então, quando a gente, já dizia meu avô, vereador Iranilson, quando se mata a cobra, mostra o pau. E aí a gente foi lá, descobrimos onde era, já que havia muita conversa, mas ninguém dizia onde era a oficina. Descobrimos qual é a oficina, a metalúrgica, na verdade, que está realizando. Não é? Como só quem consegue realizar isso são metalúrgicas, a gente saiu a captura de todas elas e o pessoal foi informando e conseguimos chegar lá e averiguar. Falamos com o rapaz, camarada, gente boa demais, pessoa responsável, comprometida. Disse, chegou aqui, está fazendo 15 dias nessa semana, chegou o material, ele estava pintando, e essas chuvinhas atrapalham o serviço de pintura, e aí ele disse que essa semana já vai estar montada já a primeira estrutura. E, como a oposição é importante, vereador Charles, o pessoal retornou para a obra. Se nós ficássemos calados, se nós tivéssemos deixado aí ao bel prazer, o que não é do nosso perfil, e não é exclusivo somente do nosso mandato, é de todos, então nós questionamos, foi o senhor que levantou a bandeira, eu e o vereador Ezequiel continuamos, e outros vereadores também, e aí tivemos a oportunidade de verificar, de conferir, e aí poder aqui explicar à população quase-novense, e principalmente aos feirantes, que a estrutura de ferro vai começar a ser montada, está sendo montada, e eu espero que ela seja resolvida e concluída o mais rápido possível. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador Marcos Xavier.